Fala, estudante Versa, tudo bem? Meu nome é professor Rafael, sou professor da disciplina de História do Versa Pré-Vestibulares e eu venho aqui hoje contar um pouquinho para vocês daquilo que a prova do PAS 3 mais tem trabalhado nas últimas edições, com base na metodologia Versa, que é a metodologia da recorrência. Ao longo desse vídeo a gente vai apresentar um pouco daquilo que mais tem caído, as principais recorrências e dentro dessas recorrências aqueles tópicos que mais têm aparecido na prova. Se gostar desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e enviar para os amigos. Vem ser Versa. No tópico 1 da prova do PAS 3, temos o tema que, além do PAS 3, também é bem interessante para Enem e outros vestibulares, que é o tema da Era Vargas, que se estende num período histórico que vai de 1930 a 1945. E o mais importante para o PAS 3 é se lembrar que a Era Vargas ela é dividida em três grandes partes, em três grandes momentos, que ao longo desse prazo de tempo, a Era Vargas foi separada mediante as suas principais características e aquilo que cada uma dessas fases tem de próprio e como essas fases criaram um tipo de processo histórico onde a Era Vargas, ao seu término, possui um conjunto de características, como a questão da modernização, ao término da terceira fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, e a questão ditatorial. E ao longo da prova do PAS 3, a primeira dica que fica é lembre-se da periodização da Era Vargas, lembrando que são três grandes períodos. O chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o chamado governo constitucional, que recebe esse nome, como logo veremos, pela Constituição de 1934, que trouxe grandes contribuições como a questão do voto feminino. E por último, o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, e que talvez seja aquela fase que nós mais conhecemos, que é a fase do regime ditatorial, principalmente pela atuação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas antes disso, vamos passar brevemente dentro de cada uma dessas três fases nas principais características desse período. Quando eu falo de governo provisório, por exemplo, eu tenho que lembrar que o Vargas ascende ao poder a partir de 1930 e ele sobe ao poder à medida em que as oligarquias cafeeiras entram num profundo processo de crise. Para isso, eu preciso considerar, entre outras coisas, todo o contexto político do final da década de 20, como, por exemplo, a famosa crise de 1929, que afeta diretamente a economia cafeeira e que contribui, sem sombra de dúvidas, para que o Vargas ascendesse, a partir de 1930, ao poder. Além disso, vale menção de que nessa primeira fase nós temos a suspensão da Constituição de 1891 e Vargas, ao assumir o poder, suspende essa Constituição e ao suspendê-la nós começamos já de antemão a perceber todo o movimento que lá na fase 3 vai desaguar nesse Estado ditatorial e autoritário que o Estado Novo é tão conhecido. Além disso, a gente já percebe que a suspensão da Constituição de 1891 leva a um processo de centralização política, mas que, sobretudo, aquilo que o PAS 3 mais tem abordado é o chamado Conselho Nacional do Café, que na fase 1 da Era Vargas transmite para a gente essa tentativa que o governo varguista vai fazer de fazer o controle da economia cafeeira através da famosa queima do café. Uma forma de controlar o preço, garantir um pouco de estabilidade da produção cafeeira que vinha em crise antes mesmo da crise de 1929, mas que a crise de 29 tanto agrava, e o Vargas, como primeira medida, tenta fazer esse controle econômico. Beleza? Fase número 2, o chamado governo constitucional. Galera, quando a gente olha a prova do PAS 3, a gente começa a perceber que sobre a segunda fase da Era Vargas, a gente precisa estar atento à Constituição de 1934 e a todo um conjunto de inovações e grandes conquistas, claro, sem se esquecer de todos os movimentos políticos e sociais que estiveram por trás daquelas conquistas que aparecem em forma de lei na Constituição de 1934, como, por exemplo, o voto feminino, que a partir de então passa a valer como princípio de lei e critério de lei. E por último, a terceira fase da Era Vargas, que é aquela que, sem sombra de dúvida, mais aparece nos vestibulares, pelo menos em questão do PAS 3, que é o chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945 e que destaca, sobretudo, a atuação de um importante órgão, o DIP, o famoso DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão responsável ao longo de todo o Estado Novo por fazer o controle dos meios culturais e, a partir do DIP, a prática de censura, como, por exemplo, o Estado Novo, que já é uma fase autoritária, marcada pela presença do Vargas, um Vargas cada vez mais
um Estado cada vez mais presente, um autoritarismo cada vez mais marcante e o controle da censura e a prática, né, do controle dos meios culturais, como, por exemplo, o DIP tão bem fazia. Tópico 2, estudante Versa, que aparece com alta recorrência na prova do PAS 3, a tão famosa República das Oligarquias. Sobre esse tema, 3 elementos devem ser considerados no seu estudo individual, 3 características essenciais que constituíram parte daquilo que foi esse período histórico. O primeiro elemento é a relação entre São Paulo e Minas Gerais como as grandes oligarquias deste contexto histórico. Contudo, elas eram as principais, mas não eram as únicas. Quando eu falo de São Paulo e Minas Gerais, eu preciso me lembrar, por exemplo, da alternância de poder que São Paulo e Minas faziam na disputa presidencial, onde, a partir desse rodízio, ficou também a República das Oligarquias, conhecida como República do Café com Leite. Segundo ponto, o fenômeno político do coronelismo, que marcou presença em toda a República das Oligarquias, sendo o coronel a figura central, ou pelo menos uma das grandes figuras centrais, neste contexto político das oligarquias e como a partir da sua figura e de mecanismos criados como o famoso voto de cabresto, os coronéis tinham participação ativa e eram um dos elementos essenciais em todo o processo político das oligarquias. Terceiro, a produção cafeeira. Com certeza o café foi, neste contexto histórico, o motor da economia brasileira e era a partir do café que boa parte da economia brasileira ela era movida. O café constituiu-se ao longo da República das Oligarquias como o principal produto e que produto esse que, quando entra em crise, compromete inclusive o poderio das oligarquias, considerando, por exemplo, a famosa crise de 1929, que ao afetar a economia dos Estados Unidos, também reverbera na economia brasileira, no sentido de que nós, naquele momento, perdemos um dos nossos principais parceiros comerciais e o café, que já vinha numa economia de altos e baixos, mas sempre se manteve como esse grande produto. Claro também que existiam outros pontos de outros setores econômicos que também estavam presentes. Era o principal, o café, mas não era o único. Mas, sobretudo, o café como este principal motor das oligarquias, pensando em termos de que, por exemplo, São Paulo era o grande estado que produzia café e a economia cafeeira foi o grande motor deste período histórico. Seguindo a lista de assuntos mais recorrentes, no tópico 3 temos o tema pré-história. Tema extremamente importante, não apenas para o PAS 3, mas para os vestibulares que envolvem a UNB de modo geral. Sobre pré-história, a gente precisa estar atento a alguns pontos principais, como, por exemplo, o próprio conceito de pré-história e toda a crítica historiográfica que vem sendo feita em relação à sua utilização, já que pré-história, como nós sabemos e aprendemos ao longo das nossas aulas, tem uma perspectiva extremamente eurocêntrica, já que é um termo que ganha muita profundidade no final do século XIX e início do século XX. Precisamos ter em claro, então, que pré-história, apesar de ser um conceito que ainda aparece, tem sido cada vez mais abandonado pelas suas limitações teórico-metodológicas, mas, sobretudo, pela perspectiva eurocêntrica que este conceito carrega, e transmite a impressão de que sociedades, como se concebia a época de ser escritas, não teriam nenhum tipo de processo histórico. O que hoje nós sabemos, por exemplo, que não pode ser assim considerado, já que a história, como dizia Mark Bloch, sendo as ciências do homem no tempo, aonde se tem atividade humana e a atividade humana é essa que produz os seus efeitos com o passar das épocas, então eu tenho sim história. Então chamo a atenção para a própria utilização do conceito de pré-história e as críticas que a historiografia a ele vem fazendo. Além disso, chamo a atenção também para a famosa divisão entre paleolítico e neolítico, as duas grandes divisões que compuseram o período que nós chamamos de pré-história, onde cada uma dessas fases possui um conjunto específico de características que devem ser levados em consideração, por exemplo, na hora de resolução de exercício. Tenho certeza que ao longo do estudo já perceberam que muitas das questões do PAS 3 que abordam pré-história sempre faz um jogo entre as principais características do paleolítico e do neolítico e por isso sugiro, como a gente brevemente vai retomar, que relembrem essas características antes da prova de vocês. Por exemplo, o paleolítico é um momento em que nós temos essa atividade humana a partir de uma composição nômade, ou seja, o nomadismo era presente nesse período histórico, bem como, sendo nômades, essas primeiras comunidades humanas sobreviviam a partir da caça, da pesca e da coleta, mas sobretudo, porque envolve um pouco a perspectiva da história da arte e de outros campos,
Temos que ressaltar que no Paleolítico nós já temos a presença de algo que ficou extremamente famoso e é extremamente importante, já que ela vai constituir, em grande medida, uma das principais fontes históricas sobre a chamada pré-história, que é a famosa pintura rupestre. Aquelas pinturas feitas em cavernas que nos permitem, por exemplo, compreender um pouco do dia a dia daqueles primeiros grupos humanos. Agora, saindo do Paleolítico e indo em direção ao Neolítico, duas características essenciais sobre essa fase 2. Primeiro delas é que no Neolítico nós já notamos o desenvolvimento da agricultura, ou seja, esses grupos humanos que até então, lá no Paleolítico, exerciam esse movimento nômade, eram grupos que exerciam o nomadismo, agora passam a se fixar, já que passam a ter o domínio da atividade agrícola e, claro, junto à agricultura e gradativamente, a atividade do pastoreio. O que nós percebemos, então, no Neolítico é que a partir do desenvolvimento da agricultura, essas comunidades humanas passam por um intenso processo de sedentarização. Lembrando que nômades se refere-se àqueles grupos humanos que estão em constante processo migratório, buscando sempre melhores recursos para a sua sobrevivência, à medida em que esses recursos eles vão se esgotando, e o sedentarismo, em contrapartida, diz respeito à possibilidade de se fixar em um mesmo local, já que na pré-história, no Neolítico, você já tem indicativos do desenvolvimento da agricultura, o que permite com que essas comunidades humanas passem a se sedentarizar e a se fixarem no mesmo local. Lembrando que o que poderíamos retomar a partir da discussão de pré-história é relembrar também que as primeiras grandes civilizações elas se desenvolvem tanto na Mesopotâmia, né, a famosa terra entre rios, quanto no Egito, e que em grande medida isso pode ser refletido a partir da possibilidade que a agricultura e o controle das práticas agrícolas deu às comunidades humanas que puderam se fixar e se sedentarizar, principalmente nas margens do Grande Rio, como Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e Rio Nilo no Egito. Claro, sempre ressaltando os períodos históricos e lembrando que esse processo ele é lento e gradual. Tema 4, estudante Versa, Guerra Fria. Ressaltando que aqui no nosso canal nós já tivemos a grandíssima aula do professor Tiga, que abordou em forma detalhada esse tema que também é um tema pertinente à disciplina de História. Mas se o PAS 3 tem essa perspectiva interdisciplinar, cabe agora também a gente mencionar alguns pontos dentro dessa perspectiva histórica que devem ser ressaltados para o estudo e a preparação da prova de vocês. De todo modo, não esquece de dar aquela conferida na aula do Tiga para aprofundar com um dos melhores professores de geopolítica que nós temos aqui hoje na casa. Sobre a questão histórica, é importante relembrar que a Guerra Fria ela já começa a dar os seus primeiros passos como uma herança da Segunda Guerra Mundial. Nós devemos nos relembrar que o final da Segunda Guerra Mundial em 1945 foi marcado por um trágico episódio, os lançamentos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e que naquele contexto histórico, o poder militar norte-americano já dava o indicativo daquilo que futuramente iria desaguar na Guerra Fria, ou seja, um contexto de um mundo bipolarizado, onde nós tínhamos a presença dos Estados Unidos como o grande bloco, né, o grande líder desse bloco do Ocidente, aquilo que o PAS 3 chama do bloco capitalista, e do outro lado a União Soviética, que liderou o bloco socialista, o bloco comunista soviético. E que, a partir dentro desse contexto, a principal característica histórica da Guerra Fria é essa perspectiva de um mundo bipolarizado, de um mundo dividido entre essas duas grandes potências, cada qual com seus respectivos aliados e com as suas respectivas dinâmicas próprias, e que Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, vão disputar as famosas áreas de influência, onde você vai perceber que ao longo de todo esse processo histórico que constitui a Guerra Fria, você tem a disputa por zonas de influências, o que vai mover acordos econômicos, acordos políticos, e essas duas potências rivalizando de forma cada vez mais intensa para estender seus domínios sobre suas respectivas áreas, a partir desse contexto de Guerra Fria, onde nós temos esse cenário de um mundo cada vez mais bipolar e de disputas cada vez mais intensas. Tema 5, estudante, regimes totalitários e crise de 1929. Sobre esse tema, algumas breves sugestões. Primeiro, definir o próprio conceito histórico de fascismo, como, por exemplo, fez Hannah Arendt ao redigir o seu livro As Origens do Totalitarismo. Nós percebemos, a partir da leitura dessa obra, que recomendo, que o fascismo é um fenômeno político que passa a emergir de forma cada vez mais intensa, principalmente na década de 20. Começando pelo fascismo italiano, na figura de Benito Mussolini. E a partir da década de 20, entre as décadas de 20 e 30 principalmente, o fascismo ele ganha grande corpo e grande espaço na Europa,
como por exemplo a ascensão do nazismo, a partir da ascensão de Adolf Hitler ao poder. Mas apesar do fascismo ter marcado presença de forma cada vez mais intensa em alguns pontos desse eixo europeu entre as décadas de 20 e 30, precisamos relembrar que ele também se estende a outros locais, como a Ação Integralista Brasileira, por exemplo, uma organização política que carrega os preceitos fascistas e que começa a aparecer na década de 30 na realidade brasileira, em pleno contexto da Era Vargas. Além disso, nós precisamos relembrar também que existiram outras formas de totalitarismo, tão sangrentos e tão sanguinários como por exemplo o totalitarismo soviético, que desde a década de 20, a partir da organização da União Soviética, aproximadamente em 1922, nós tivemos um outro tipo de totalitarismo que também passou a se expandir em partes da Europa a partir das zonas de influência que a União Soviética foi construindo. E, sobretudo, relembrar a crise de 1929, não só como uma crise de superprodução, mas como, a partir dela, determinados aspectos dos sistemas democráticos, por exemplo, começaram a ter um certo descrédito e como isso foi gradativamente abrindo espaço, por exemplo, para que o fascismo de forma cada vez mais intensa. Em alguns daqueles países que, por exemplo, foram extremamente prejudicados e devastados no final da Primeira Guerra Mundial, consolidassem entre as décadas de 20 e 30 esses regimes fascistas que, ao ascenderem ao poder, contribuíram diretamente, como por exemplo, para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Bom, estudante Versa, esses foram os principais temas abordados pela prova dos PAS 3. Espero que tenham gostado. Obrigado por acompanhar essa breve aula. Se gostou, curte, compartilhe, envie para os amigos e não se esqueça de acompanhar a nossa lista, já que ao longo desse ano muitas surpresas e muitas coisas boas vão aparecer aqui no nosso canal. De todo modo, vença Versa!